Bom dia pessoal, mais um chimarrão com a Tati e com o João. E hoje nós vamos falar dos riscos dos agrotóxicos para a saúde e da força e do poder de comer uma comida saudável. Bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o nosso chimarrão matinal, todas as terças e quintas-feiras a gente está aqui para conversar com vocês sobre algum assunto importante para a nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns dos problemas que a gente tem na agricultura, mas também de algumas soluções que a gente tem para tudo isso. E para começar, antes de entrar no assunto em si, eu quero falar sobre dois tipos de estruturas mentais básicas que a gente tem para a gente entender por que a gente não entende e por que a gente entende, para a gente entender por que algumas informações entram para nós e outras não. Então sejam muito bem-vindos, bom dia. Bom dia a todos. Bicho do Mato, Cíntia, Vanessa. Bom dia, gente. Bom dia, Sebastião. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Kombucha. A gente é louco por Kombucha. Silvia, bom dia. Carol. Bom dia. Então, pessoal, o que a gente tem que entender? Que a gente percebe o mundo a partir dos nossos sentidos. Ou seja, a luz entra através do nosso olho. O olho não vê imagens, ele vê luz refletida sobre as superfícies. A imagem, se eu olho e digo isso é um celular, isso é o meu cérebro que interpretou uma informação lumínica. O som entra pelo meu ouvido, ou seja, a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos. E depois a gente interpreta essas informações a partir da nossa estrutura interna pessoal. E essa estrutura é constituída de crenças que a gente tem, que a gente construiu, condicionamentos que a gente tem, nem sabe que tem, alguns que vêm da família, outros que vêm da sociedade, da educação de uma maneira geral. E a gente forma um tipo de conjunto de ideias, de crenças, que a gente chama de estrutura mental, através do qual esse mundo é interpretado. Ou seja, tudo chega para os nossos sentidos e tudo é interpretado a partir dessa nossa estrutura. E existem dois tipos básicos de estrutura. Uma estrutura chamada fixa e uma estrutura chamada estrutura de aprendizado. Como é a estrutura fixa? A estrutura fixa, você tem todo esse conjunto de crenças, de convicções, do que quer que seja, e você passa o resto da sua vida tentando convencer os outros de que a sua estrutura é a estrutura correta. É uma pessoa que perdeu a comunicação com o mundo e a capacidade de aprender. E a estrutura de aprendizado é uma estrutura mais flexível, onde existe um questionamento dessas crenças, onde existe uma observação da própria estrutura interna, a fim de que ela possa se aperfeiçoar e melhorar com o tempo. E qualquer assunto que a gente for falar, com qualquer pessoa, a gente vai estar com a nossa estrutura e a pessoa vai estar com a estrutura dela. E essa é o encontro que se dá. E é aí também que estão os conflitos e as harmonias entre as pessoas. E quando a gente fala em veneno, em agrotóxico, agrotóxico é igual ao veneno. Agro é campo e tóxico é tóxico, certo? É que intoxica e mata. A gente está falando de uma coisa que vai estar sujeita também às estruturas das pessoas. Ou seja, tem pessoas que dizem simplesmente assim: eu não acredito que o veneno faz mal. O que é isso? Uma crença. Igual a pessoa crê no Papai Noel, igual a pessoa crê no Coelhinho da Páscoa, igual a pessoa crê em qualquer coisa, ou não crê em qualquer coisa. Não é de uma estrutura que diz, mas me explica, qual que é o problema com isso? Então, quando a gente fala de qualquer assunto, nós temos que entender que nós estamos sempre partindo dessas estruturas e a gente está sempre falando para alguém que é mais ou menos flexível, e a gente, na hora de se comunicar e receber o outro, também tem posturas mais rígidas e mais flexíveis. Então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje para que a agricultura orgânica seja muito mais amplamente aplicada é porque as pessoas são tacanhas. Porque elas nem mesmo param para escutar o que é que poderia ser feito. Não tem a menor disposição para aprender e para largar uma estrutura interna rígida
que não é nem informada, que não está nem com as informações suficientes para se autocolocar, para conversar, então você não consegue trazer esses assuntos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender de cara é isso quando a gente for falar sobre qualquer assunto. E quando a gente fala de veneno, isso é uma coisa que é muito pesada e tensa para as pessoas, porque talvez no fundo quem usa veneno saiba que aquilo é veneno e procura defender muito ferrenhamente o veneno e nunca nem escuta as possibilidades. O fato é que veneno mata, agrotóxico mata, não só a microvida do solo, mas vários outros seres e, consequentemente, nós também. E essa é a primeira coisa que as estruturas fixas precisam entender, que o veneno mata. E aí, para poder conversar e entender o que a gente pode fazer para parar de se matar, precisa ter uma estrutura mais flexível e começar a olhar o óbvio. Os efeitos que o veneno tem na natureza, os efeitos que o veneno tem na vida das pessoas, para daí parar de continuar querendo convencer os outros de coisas que estão óbvias, claras e colocadas na mesa. Então, quando a gente tem uma estrutura fixa, por mais que aquilo seja evidente, a gente não quer ouvir. E vai para a questão da crença e não para uma postura de aprendizado. Então, essa era a primeira introdução que a gente precisa fazer para as pessoas entenderem por que também que a questão do veneno e da agricultura orgânica ficam nessa situação nesse mundo. O que é mais comum é as pessoas acharem que é impossível produzir sem usar veneno. Ou seja, nós estamos aí com 5.000 anos de agricultura orgânica, né, e algumas décadas de agricultura química depois da Revolução Industrial e bem depois da Revolução Industrial, né, quando começa a Revolução Verde, e até hoje as pessoas acreditam que a única forma de produzir é dessa maneira. Só que essa maneira, dita moderna ou tecnologia de ponta, o que estão chamando agora de agronegócio, começou ontem. E a história da humanidade é bem antes disso. Então, no mínimo, nós estamos com 5.000 anos de agricultura orgânica. No mínimo, nós conseguimos trazer a civilização até aqui, produzindo sem usar tudo isso. E seria uma coisa muito estranha, ou seja, a criação ter um planeta onde as pessoas, para poder sobreviver nesse planeta, deveriam envenenar o planeta por completo. Deveriam envenenar a água, deveriam envenenar o ar, deveriam envenenar tudo, ou seja, matar o solo. Então, não tem a menor lógica isso. Só que o que acontece? Nós estamos vivendo momentos onde a racionalidade se perdeu. Não temos racionalidade. O ser humano não é racional. Embora pareça racional, mas não é. As atitudes não são racionais. Toda a discussão que nós estamos tendo agora sobre vírus e sobre todas essas coisas, você vê que as opiniões das pessoas não têm a menor racionalidade. Ou seja, as políticas estão acima de fatos científicos. Por quê? Porque falta racionalidade, porque no momento que tem racionalidade, você não entra nesse campo. O campo que você entra é o resultado. Ou seja, existe um envenenamento, é real, os animais estão morrendo, é real, as pessoas estão se envenenando, é real. Existem laboratórios que fazem testes que comprovam que existe isso. Os próprios rótulos do veneno dizem que aquilo é letal, ou seja, e mesmo assim, está escrito ali que aquilo é letal, existe a dose do quanto o ser humano pode receber daquele produto, as pessoas chegam nos hospitais intoxicadas, morrem por aquilo e o laudo diz que foi parada cardíaca. Isso que eu estou falando, talvez tenha alguns médicos aqui me assistindo, vocês podem comprovar isso aonde vocês quiserem. Os laudos de pessoas que morrem por intoxicação saem como parada cardíaca. A parada cardíaca pode acontecer por um susto, o cara toma um susto e tem uma parada cardíaca. A parada cardíaca pode ser por causa de um tombo, a pessoa cai e tem uma parada cardíaca. Parada cardíaca não quer dizer nada. Ou seja, então por quê? Porque existe toda uma força de uma quantidade gigantesca de advogados a partir dessas empresas que pressionam e processam qualquer médico que venha dar um atestado real de que determinado produto matou aquela pessoa. Isso vem se estendendo há horas. O que eu estou colocando não é novidade, talvez seja novidade para quem não é da área. E dificilmente você consegue fazer uma denúncia e essa denúncia consiga ir adiante com isso. E os riscos da saúde não param, porque a quantidade de veneno aumentou.
Em 1998, eu fiz uma palestra na cidade de Santa Maria, onde nós na época estávamos questionando a introdução de transgênicos, ainda não havia transgênicos, e naquela época nós já estava dizendo que no momento que começassem a usar transgênico, nós ia começar a usar mais veneno. E o discurso das pessoas que estavam defendendo, empresas e alguns produtores, era que não, que ia reduzir o uso de veneno, porque não ia precisar isso, aquilo. O que aconteceu? O contrário, ou seja, aumentou, né? Aumentou consideravelmente, e cada ano aumenta mais. Por quê? Porque cada ano você desequilibra mais o sistema. Então, o foco da agricultura orgânica, primeiro, não adubamos planta, nós adubamos solo. Por quê? Porque as raízes são o estômago das plantas. As plantas se alimentam a partir do que elas absorvem no solo. Então eu preciso criar um solo que libere nutrientes para as plantas poderem se alimentar. Esse é um fato. Isso é fato, não é opinião, porque as pessoas acham, não, essa é a tua opinião, não. Isso são fatos. Eu pego um solo, levo para o laboratório e não faço apenas uma análise química, eu faço uma análise biológica de quanto de vida tem ali. Só que a análise biológica não serve para as indústrias químicas. As indústrias químicas querem uma análise química. Por quê? Porque eles querem dizer que o teu solo está faltando nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que eles têm para te vender. Então a análise química, como foi nos laboratórios há muito tempo atrás, os professores de solo andavam com um boné da Trevo e um tapapó da BASF doado por essas empresas, porque os laboratórios nas universidades foram financiados pelas companhias que vendem o agrotóxico e que vendem o adubo químico. É isso que as pessoas têm que entender, que tudo isso faz parte de uma cadeia, de um processo todo que começou na Revolução Industrial. Então o que acontece? Eu crio uma demanda, ou seja, que ela na verdade não existe. E aí as pessoas perguntam, mas por que, quando eu dou os cursos eu pergunto para os agricultores, por que trabalhar com agricultura ecológica? E as respostas são variadas, certo? Ou seja, por que não usar veneno? As respostas são variadas, mas a resposta é uma só. Eu não uso veneno porque não precisa. Não é porque contamina, não é porque não sei o que, não porque não precisa. Ou seja, eu consigo fazer uma produção sem usar o veneno. No momento que eu interajo, certo, com o solo e eu interajo com a planta. E consigo entender os processos, como as plantas agem. E a natureza fala conosco. As plantas são indicadoras biológicas do solo onde elas estão. E as pessoas acham que as coisas nascem por acaso. Não nasce um fio de cabelo na nossa cabeça por acaso. Nada é por acaso. Nenhuma ação na nossa vida é por acaso. Tudo tem um porquê. Se uma planta nasce num determinado lugar, é porque tem um porquê. Por exemplo, você não vai ver um cactus nascer no meio de um banhado, porque ele não é uma planta de banhado. Você não vai ver uma planta que nasce em solo fofo, nascendo num solo compactado. Você não vai ver uma planta que é de solo compactado nascendo num canteiro fofo. Por quê? Porque as coisas têm um porquê, a natureza tem uma inteligência. Nós negarmos isso, é negarmos que existe uma inteligência. Então tem gente que diz que acredita em Deus, outros que não acreditam, que acreditam não sei o quê. Ou seja, se existe uma inteligência, seja Deus ou o nome que as pessoas queiram dar, como é que eu vou achar que não existe um porquê das coisas estarem nos lugares onde estão? Se a pedra está dentro do rio, ela é rolada, ela é um seixo, por quê? Porque a água dá um padrão arredondado na pedra. Se a pedra está no meio de uma montanha, ela pode ter pontas, porque a água não está passando por ela. Ou seja, isso são fatos. E o que a gente está? Vivendo uma irracionalidade. E agora o que mais tem são opiniões. E as pessoas às vezes começam a se pegar em opiniões. Opiniões da irracionalidade. Hoje a gente tem um agravante dessa mentalidade fixa que chama a internet. Então, uma vez uma pessoa me perguntou com o que eu trabalhava, eu disse com agricultura orgânica. E ele me respondeu, eu não acredito em agricultura orgânica. Eu falei, tá bom. Eu falei, com o que você trabalha? Ele trabalhava com borracha, comércio de borracha, alguma coisa assim. Então, o que valor tem uma opinião gratuita ou uma crença gratuita? Né? Porque tem mais razonabilidade na fé religiosa do que em virar e dizer eu não acredito em agricultura orgânica. E o que ajuda hoje tanto que essas estruturas fixas fiquem cada vez mais rígidas, e vocês sabem que o que é rígido tende a quebrar. Sempre o que é rígido tende a romper. É a internet, porque existe esse tal do algoritmo, as contas todas que a internet faz
para te entregar o que você quer ou o que você já sabe. O que você quer e você já sabe? A sua estrutura fixa. Tudo que você já tem. Então, se você acredita em alguma coisa, por exemplo, vamos supor, no Papai Noel, e você pesquisa Papai Noel na internet, a internet vai te mandar mais 10 mil links sobre o Papai Noel. E qual vai ser a sua percepção, principalmente se você tiver uma estrutura fixa? De que o mundo inteiro só fala no Papai Noel e só acredita no Papai Noel. Então, a gente vive hoje uma porta para o conhecimento, que seria a internet, mas que ao mesmo tempo nos escraviza, porque ela só nos endereça para aquilo que a nossa própria estrutura física já fixa, já procurou e já pesquisou. Então, cada vez mais, se uma pessoa tem uma estrutura fixa, mais aquilo é reforçado através da internet. E quanto mais estrutura de aprendizado você tem, mais você tem que diversificar o seu pensamento, sair dessa postura, eu acho que é assim, e não aprender mais nada. Então, sobre o veneno é invisível, não sei se o João quer mostrar. O veneno, usado na lavoura, ele é um líquido transparente, a grande maioria deles. Então, se coloca muitas vezes nos venenos o corante. Então, a semente, quando vocês compram aquela semente colorida, que é azul royal, que é roxa, que é rosa, bem forte, pink, por que aquilo tá com aquela cor? Porque a empresa tá te avisando que ali tem veneno. Essas cores fortes, que hoje viraram cor de roupa que todo mundo usa, serviam para dizer, na natureza, vermelho, amarelo, combinação de vermelho com amarelo, de vermelho com preto, significa para dizer que o bicho pode ser venenoso. Cobra coral, então vários elementos na natureza usam isso. E também nas indústrias se usa, além da caveira, que vem na embalagem de veneno, mostrando que aquilo é veneno. Não é defensivo, a gente vai explicar por que não é defensivo, não defende de nada, aquilo é para matar. Aliás, o nome na lei, porque tem gente que já questionou, que a gente falou que é veneno, o nome na lei, se você pegar os códigos na lei brasileira, chama agrotóxico, não defensivo, chama agrotóxico. Agora eles mudaram só para dar outro nome, né? Então eles ficam falando é defensivo, que na lei tá defensivo, mas sempre foi veneno, sempre foi agrotóxico. Então essa cor serve para mostrar, porque a empresa sabe que ela vende um veneno, então ela é obrigada a avisar a população que aquilo é um veneno. Então se colocam corantes ali. Quando você está comprando o veneno direto para aplicar na lavoura, ele não vem com o corante, né? Ele vem transparente e vem a caveira na embalagem. Então você pode ver uma água de rio completamente cristalina. Essa água a gente coletou num rio. Ó, a água está transparente, cristalina, maravilhosa. Você olha, está muito boa. E é puro veneno. É a água do rio que matou... Aqui estão todos os peixes que a gente encontrou mortos nesse rio. Né? Esses foram os que a gente coletou num pedaço, porque... Estavam todos mortos e a água é transparente. Então o rio estava com os peixes todos mortos, a água cristalina, e aí a gente diz o seguinte: você não vê o veneno. As pessoas ficam chamando de defensivo, mas que hipocrisia é essa? Se os peixes estão todos mortos, se as pessoas estão todas doentes, se existe resíduo de veneno no alimento, ou seja, negar o óbvio para justificar uma estrutura fixa é uma coisa ignorante e que não vai nos ajudar em nada. Então, quando a gente está conversando com as pessoas que têm um mínimo de flexibilidade, uma brecha nessa estrutura para aprender. Porque a gente conhece grandes sojeiros no centro do estado que estão loucos para sair do veneno, que estão à beira de quebrar por causa do veneno. E justamente, às vezes, quem não é da área defende o veneno porque caiu no discurso que foi criado de que o veneno... Agora dizem até que você deve agradecer os venenos por estar vivo, que você vai viver mais se você tomar veneno. Pode ter insanidade maior? Por isso é isso que o João está falando. Nós estamos vivendo uma era de irracionalidade muito grande. Essa é a primeira geração de expectativa de vida, já é a segunda geração com expectativa de vida menor que a dos pais e a primeira geração que é mais ignorante que os pais. Então a gente vinha num processo de educação onde a cada geração a gente estava um pouco mais informado e, portanto, tentando construir melhores sociedades, melhores futuros, mas essa é a primeira que é mais ignorante
que os pais, que sabe menos que os pais, que dá menos solução para os problemas que as gerações anteriores. E aí tem um fator, pessoal, que nós temos que unir. Nós temos que juntar a informação do agrônomo ou do agricultor, do nutricionista e do médico. Por quê? Porque essas coisas todas estão relacionadas. Os médicos estão tratando as pessoas sem saber, na verdade, as quantidades de relações que tem os produtos químicos que as pessoas estão consumindo na comida. Aí é que está. Esse é o fato. Então, a falta dessa informação está fazendo com que não se consiga resolver uma infinidade de questões. Eu já contei em outras lives de um cidadão que eu encontrei que estava com problema nos rins, e eu identifiquei só na conversa com ele que ele era um produtor de arroz e que ele usava um determinado tipo de herbicida. Porque tem determinados tipos de herbicida que atacam diretamente o rim. Porque as relações das coisas estão ligadas à forma. Então eu ataco com um tipo de veneno, uma determinada forma, um determinado desenho numa planta, e no meu corpo, quando eu adoeço a forma que está relacionada a essa planta. Isso a medicina não estuda. Ninguém estuda dessa forma, mas essa é a forma. Por quê? Porque tudo são os padrões da natureza, ou seja, a geometria sagrada que o pessoal fala. Essa geometria sagrada, ela interage, ela é transversal a tudo que a gente faz, porque a natureza está dentro de um cálculo matemático, dentro de um grande cálculo matemático. Não há nada que você faça que não tenha uma reação. Toda ação tem uma reação. Se eu enveneno um determinado tipo de coisa, eu tenho um retorno com relação àquilo. Você imagina que as abelhas estão sumindo, né, e ficam uma série de opiniões a respeito. Os inseticidas fazem com que a parte neurológica dos insetos perca a relação da onde ele veio, então ela se perde, ela não tem como voltar. E a essência da abelha é ter a capacidade de poder saber onde está, e quando ela volta na caixa, na colmeia, ela volta e faz uma dança, e nessa dança ela dá os graus e a orientação de onde ela está. Eu fui apicultor e estudei profundamente a coisa das abelhas por muitos anos. Ela dá uma dança onde ela conta um número de voltas e ela dá a posição e ela marca aonde ela pegou o alimento. Quando ela se contamina, ela perde esse senso. Quando eu me contamino com o mesmo veneno que a abelha se contamina, eu me deprimo. E a depressão e os suicídios no Brasil são todos relacionados às cidades que usam inseticida. Não é fungicida, não é herbicida, inseticida. Por quê? Porque a mesma reação que os insetos ficam, você fica. Os insetos perdem a noção de onde estão, perdem a vontade e a noção de voltar para casa e acabam morrendo. E a pessoa que se contamina com esse tipo de veneno perde a vontade. E o que é uma pessoa sem vontade? É a depressão. E aí ela vai até um suicídio. Então, toda ação tem uma reação. Acreditar que essas coisas não têm problema nenhum é ser muito ingênuo ou insistir num erro. Porque também tem isso. Tem o ingênuo que não sabe o que está fazendo, mas tem aquele que insiste no erro, porque ele quer guerra, ele quer brigar com a situação, né? Mas existe uma série de fatores. Hoje, se você pegar, talvez muitos de vocês que estão assistindo, a quantidade de crianças que são autistas ou são num tipo de autismo ou parcialmente autistas, a boa parte dessas crianças estão assim em função de um produto chamado glifosato e em função de um determinado tipo de bactéria, que é o BT, que é uma bactéria que eles introduziram no milho transgênico. Ou seja, quem sabe disso? Aonde está revelado isso? Por que não se divulga isso? Por causa dos grandes interesses por trás disso. Então as mães que estão com esse tipo de problema, e a taxa de autismo no Brasil, no mundo, está crescendo exponencialmente, e esse é um outro fator para a gente estudar, né? Fora todas as questões neurológicas que as pessoas estão passando, crises de todo tipo, e as pessoas nem sonham que estão assim porque estão envenenadas. E quando a gente fala de educação, às vezes as pessoas ficam assim, mas a universidade é tão importante. Esse agrônomo que atende 3.500 hectares de alguns sojeiros que a gente conhece, a gente participou de alguns de aulas juntos, e ele disse o seguinte: eu não sabia que tinha vida no solo. Simplesmente ele disse isso.
Um agrônomo que atende literalmente milhares de hectares, ele não 33 mil sabe hectares. que tem vida no solo. O que eles estão fazendo? Fábricas de micro-organismos nas fazendas para jogar no solo e estão fazendo isso para tentar sair da cadeia do veneno. Então, tem de tudo. Recuperar o solo. Isso. Então tem essa questão da ignorância, tem aqueles que gostam da guerra, que defendem, que são ruins, que fazem por maldade, tem as estruturas mais fixas, tem as estruturas mais flexíveis, e o que a gente tem que entender é que tem as coisas visíveis e as coisas invisíveis, e a gente às vezes está achando que as coisas não estão acontecendo porque a gente não está vendo. Uma forma muito antiga, quem estuda um mínimo de história sabe, que uma forma muito antiga que se usava de matar uma pessoa sem ser incriminado era dar pequenas doses de veneno todo dia para a pessoa. Steiner passou por isso, esse médico Max Gerson, isso tudo só no século XX. E no passado várias pessoas morreram dessa maneira, ou seja, a pessoa que servia comida com uma pequena dose de veneno. E de repente a pessoa morria e ninguém sabia o que foi, porque uma grande dose você fica mais evidente o que aconteceu, certo? Então a pessoa vai adoecendo aos poucos, né? Então o que a gente não entende? Que assim como essa água é transparente e a gente não vê que o veneno está nela, a gente também não vê o veneno no nosso alimento, mas a gente vê os efeitos, já está vendo os efeitos de uma maneira generalizada muito grande. Então esse argumento de alimentar à escala, como é que é? Eu vou dar para todo mundo de comer, só que todo mundo fica envenenado. O que é isso? Então eu quero alimentar o mundo, mas tem que ser com um pouco de veneno. Isso não existe e por isso também eu trouxe esse livro para vocês. Quem quiser pesquisar, o livro da Vandana Shiva, Quem Realmente Alimenta o Mundo. Infelizmente não tem em português. Seria maravilhoso se alguém que fala inglês pudesse assumir esse trabalho de traduzir, a gente pudesse editar esse livro em português, porque ele tem os dados de produção, os dados de quem alimenta o mundo ou não. E uma coisa que a gente tem que entender é que eu tô aqui na minha casa comendo uma porção de arroz, uma porção de feijão. Você tá aí na sua casa comendo a sua porção de comida. Os 1 bilhão e tanto de chineses que tem no mundo estão lá nas casas deles comendo as comidas deles. Quando que a gente vai ter uma central de produção de alimento que faz o alimento do mundo? Isso não existe. O alimento do mundo é produzido em pequena escala e não em grande escala. Assim como a gente come um pouco no nosso prato, a comida está sendo produzida em pequenas propriedades no mundo inteiro e o que vai resolver a nutrição mundial é a pequena escala. É a produção em unidades que conseguem manter a ecologia, construindo, criando esse alimento saudável, e as pessoas ali ao redor estão pegando as suas porções, estão comendo os seus pequenos alimentos. Então essa rede mundial que não é de alimento, é de commodities, ou seja, é de matéria-prima para fazer manejo de preço de mercado, de sementes de veneno e tudo mais, isso não é o alimento. Você para de comprar o óleo de soja, não tem soja na sua mesa, fora as culturas orientais que comem a soja é original da China, né? Lá, o centro de origem da soja é a China, que comem a soja sempre de uma maneira fermentada, sempre a soja tem que tomar sol ou ser cozida, porque ela tem vários fitatos tóxicos, então para ser consumida você é obrigado a processar ela através de fermentação e tudo mais. Mesmo esse grão que é usado para fazer ração, ele precisa ser processado, e aí você vai ver qual é o alimento que está na sua mesa, quem é que realmente alimenta o mundo e qual é o tipo de escala que a gente tem que criar para nutrir todas as pessoas. Então, na verdade, no nosso entendimento, o problema está na escala. É o contrário do que se promove, que tudo tem que fazer em grande escala, o que o bonito é uma grande empresa, que todas as prefeituras estão querendo trazer uma grande empresa para a sua cidade. Então toda essa ideia de que a grande empresa que vai gerar emprego, etc, essa ideia toda está equivocada. E vou explicar por quê. Porque na verdade, quando você pensa em trabalhar com escala, o problema de lidar com o lixo da escala é caro. O problema de você gerar energia para uma grande empresa é caro. O problema de que você tem que baixar imposto para que essa empresa se instale na sua cidade, ou dar isenção de imposto, como fizemos com as montadoras de automóveis, sai caro para o Estado. Então, todo esquema de produção de alimento pensado da mesma forma, então, é um desastre. Por quê? Porque nós estamos transportando
quilômetros de distância os alimentos, quando nós deveríamos produzir os alimentos nos seus locais de origem? Óbvio. Por quê? Porque aí você não tem tanto transporte. Você reduzindo o transporte, reduz uma quantidade gigantesca de acidentes. Morre um Vietnã por ano de pessoas no Brasil de acidente de trânsito, um Vietnã por ano. Por quê? Porque as estradas todas nossas não são duplicadas e por aí afora, etc, etc. Então o que acontece? No momento que eu pego e começo a fazer uma produção local, ela tem uma relação direta com uma série de coisas, inclusive com os acidentes de trânsito. Aí depois entra toda a parte de consumo de energia. Eu tenho que ter freezers, ou seja, para conservar caminhões, para conservar esse alimento, quando esse alimento podia estar produzindo no lugar. Só que a coisa chegou a um nível de loucura. Nós estamos comendo laranja e pera e não sei quanta coisa da Espanha. Imagina que está vindo coisas que nós podemos produzir no Brasil de um outro lugar. Agora eu pergunto para você, imagina que tu tem um sítio e aí tu tem maçã, tu tem frutas, tu tem tudo no teu sítio. Por que tu vai comprar do outro vizinho? Por que tu vai comprar de uma cidade distante? Não teria lógica, né? Ou seja, se tu for um vizinho teu olhar, você tem maçã e aí tá comprando maçã, o cara vai perguntar, mas por que tu compra maçã se você tem maçã na tua casa? Essa é a pergunta que nós deveríamos de fazer para o governo. Por que nós estamos importando produtos que a gente pode produzir? Por quê? Porque eles têm que fazer relações de mercado. Então, não tem nada mais absurdo do que o pensamento de um economista. Por quê? Porque eles não lidam com as externalidades, ou seja, os custos ambientais e os custos sociais das coisas. Se a gente levasse isso em primeira mão, nós não estaríamos cometendo todos esses absurdos. Então, o custo do alimento hoje é em função da quantidade de transporte que ele recebe em cima do preço do alimento. E nós poderíamos estar então comprando direto dos agricultores. Então a economia local, ela tem vários fatores externos que nós deveríamos promover em função desde o trânsito, e dá para fazer uma lista de coisas. A solução real é a gente procurar ter uma estrutura um pouco mais flexível para aprender, se informar sobre agricultura orgânica, porque por mais que isso seja uma área agronômica, que seja uma questão como um médico sabe de alguma coisa, a gente tem que também saber se curar. A gente não precisa depender do médico para tudo, a gente precisa reaprender a se curar. A gente também precisa aprender um mínimo sobre a agricultura, porque diz respeito às nossas vidas, e aí como consumidores a gente pode ajudar. Se a gente tem um pedaço de terra, a gente pode produzir uma parte do nosso alimento. Ou seja, as pessoas estão perguntando, dá para ficar sem contaminação? Não tem como ficar totalmente sem contaminação, a menos que você assuma totalmente a sua nutrição, e mesmo assim você pode estar com vizinhos ao redor que façam isso. Agora, cada um precisa assumir a responsabilidade pela própria vida e fazer tudo o que pode, onde está, com o que tem. Agora, para isso precisa, primeiro, de informação, tanto para consumir quanto para produzir. Segundo, ter uma flexibilidade para aprender sempre. Terceiro, ter uma postura não bélica, não de guerra. Não é uma questão de guerrear com tudo isso, mas uma questão de se colocar na posição que acredita. Então, se eu acredito, se eu sei, tá no dicionário que veneno mata, por que eu vou colocar isso na minha comida? Não tem uma forma diferente de fazer, se como o João falou, há 5.000 anos se faz. A gente tem um outro livro que a gente indica nas semanas e quando a gente se encontra também, que é um que fala sobre os milênios de produção orgânica que a gente tem. Esse da Vandana Shiva é tão completo sobre tudo isso, então é quem realmente alimenta o mundo, as falhas do agronegócio e as promessas da agroecologia. Então, se informar. Por quê? Desde que a gente está aí em casa como consumidor, a gente está interferindo na agricultura e no veneno que está no campo ou não, e nas relações comerciais. Por exemplo, o nosso alho nacional é um alho, aquele roxo de dente pequeno. Eu não sei de onde se criou uma cultura que o dente do alho tem que ser grande, certo? Esse alho grande, com dente grande, é produzido em lugares mais frios da Argentina. O que acontece? Quando a Argentina está com a produção dela pronta, o governo nacional compra, não é só o governo, o país compra esse alho com dente grande. Aí o consumidor feliz da vida chega no supermercado, tem aquele alhão com dente grande. Qual que é a diferença? Um alho tem o dente grande e outro tem o dente pequeno. A gente como consumidor, por que não
consome o alho com dente pequeno, porque a gente nem sabe. A gente só vai lá e fala, esse é grandão, vou comprar o que é grandão, e não o que é pequenininho. E aí, em vez de colocar 3 dentes de alho na comida, você coloca um só. E tudo isso está movimentando toda uma cadeia econômica de veneno na produção lá na Argentina, de comércio, que a hora que entra esse alho no Brasil é o momento de quebra de todos os produtores de alho nacional. E a gente não está sabendo que está fazendo isso quando vai no supermercado e consome. Só que tem um detalhe nisso. Tanto o alho como a cebola que vem da Argentina, aquela cebola perfeitinha que vocês veem, né, que não desfolha, que não solta folha, ou seja, eles dão um banho, depois que colhe, de antibrotante, para que não brote, para que dure mais sem brotar. Então você está comendo uma planta que ela tem um produto que não permite que ela brote, ou seja, que é antivida. E as pessoas comem isso. Nós estamos comendo isso. A maioria das coisas recebe um monte de veneno. Pimentão hoje no Brasil é o alimento que mais recebe veneno. Nós temos pimentão plantado aqui e simplesmente não tem nada. Eu não sei o que acontece, qual a dificuldade que essas pessoas têm de produzir sem veneno. Acontece que começam com tudo errado. O adubo químico é o primeiro passo para dar o problema, né? E esse é o caso, ou seja, falta de informação. A questão, não existe programas de trabalhar com as pessoas com a agricultura orgânica. Teria que ser um programa para difundir isso, em função relacionar diretamente a agricultura orgânica com a saúde. Esse é o ponto. Ou seja, produzir orgânico e comer orgânico não é um modismo, é uma questão de saúde pública. Ou seja, isso deveria ser tratado como saúde pública, porque tem uma relação com o solo, com o ar e com a água. Isso aí, a gente tem que sair dessa ideia que tem a ver com uma coisa um pouco, eu não vou nem usar a palavra, mas essa coisa que gosta de tudo padronizado e de tudo igual. Ou seja, se eu vou no mercado e não estão todas as berinjelas do mesmo tamanho, iguais, sem um furinho, não sei o que, eu acho que tem alguma coisa estranha. Se não são todas as cebolas que não descascam perfeitas e tudo mais, não existe isso. A natureza, ela é igual a gente. Ela faz, cada pessoa é diferente. Uma tem o nariz mais assim, outra tem o nariz maior, um tem cabelo preto, outro tem cabelo loiro. E a gente tem uma variação no tamanho dos frutos numa lavoura. E toda essa classificação, toda essa massificação, toda essa ideia de beleza, entre aspas, também interfere muito em toda essa cadeia. Então a gente tem que parar de todo mundo, as mulheres quererem ser loiras, de todas querer ser magra, de tudo ter que ser igual, de tudo ser padronizado dentro de uma ideia de bonito que por trás está movimentando uma série de coisas que a gente nem imagina. Está movimentando a cadeia do veneno, está movimentando horrores de desperdícios de frutas e legumes. Um monte é jogado fora simplesmente porque não está no padrão de tamanho. Para pêssego, a gente tem um padrão de 6 a 7 centímetros de diâmetro pêssego. O que não está dentro desse tamanho vai para o lixo ou tem que ir para a indústria fazer geleia, tem alguma coisa, porque se tiver na prateleira a pessoa não compra. Imagina, aí então cebola pequena vale menos, cebola maior vale mais, ou seja, é comida, não é parafuso, ou seja, o pessoal quer que a agricultura seja uma coisa como uma indústria, uma fábrica, não é. A agricultura não é agronegócio, agronegócio é uma blasfêmia dentro da agricultura. A agricultura é cultura agrícola, as plantas não são iguais, como a Tati está dizendo, cada um tem um jeito, cada um tem um processo, uma forma. Existe uma diversidade gigantesca de plantas. O fato de uma planta ser menor que a outra não quer dizer que ela é pior, né? Mas o que acontece? Nós temos uma cultura relacionada com a beleza. Então o pessoal às vezes vai no mercado e ainda crava a unha numa coisa que ele não sabe nem se ele vai comprar. Às vezes eu vejo no mercado as coisas furadas com a unha. Imagina um absurdo disso. A pessoa vai lá cravar a unha dela numa fruta para ver se aquilo está maduro. Ou seja, não tem nenhum respeito por aquilo. E aí o que acontece? É comum passar em cera. Enceram para dar brilho, para que as pessoas comprem porque aquilo está brilhoso. É loucura isso. Imagina, passam parafina no arroz, o arroz tem parafina. O arroz que não é orgânico, eles passam parafina. Você está comendo parafina. Né? Depois tem outros que passam talco. Então tem talco, tem parafina, as pessoas não têm nem ideia que isso acontece assim. E quanto mais caro o produto, mais porcaria eles põem. Então tu tem um arroz que tu está consumindo parafina e talco. Qualquer dia desse a gente vai
caga uma placa de parafina, de tanto comer parafina. Quando quem tem pé de bergamota, de laranja e de limão em casa, colhe e sabe que as frutas não são brilhantes. Pra que você quer que a casca da laranja seja brilhante? Depois que é tudo colhido, selecionado, separado por tamanho, esses citros todos entram numa máquina e ganham um banho de cera pra quando você for no mercado ir lá e comprar o... É insano isso. Então a gente precisa se informar dessas coisas, porque a solução tá em todos os lados. É o que o Bill Mollison diz, a resposta tá na nossa cara o tempo todo. Ou seja, nós temos respostas para dar como consumidores, nós temos respostas para dar se a gente tem um pedacinho de quintal para plantar, a gente pode plantar. Se a gente tem um latifúndio como esses nossos amigos, também tem respostas para dar. Ou seja, a gente é um conjunto que forma uma sociedade e todo mundo pode colaborar de alguma maneira. E não é uma questão do embate de o veneno é bom, o veneno é ruim. Quem planta com veneno sabe que o veneno é ruim, só que tá se justificando por que usa aquilo, muitas vezes porque não sabe fazer de outra maneira e outras vezes porque tem raiva. Seja o que for a motivação, a questão é, existe solução, a gente traz esses elementos de agricultura orgânica para começar a aprender, né? Como esse agrônomo que há tantos anos de profissão atendendo tantos hectares não sabia que o solo tinha vida e que essa microvida é fundamental na liberação de nutrientes, é dessa vida e da relação que a planta tem com essa microvida que os minerais do solo podem ser liberados e que a comida pode estar cheia de nutrientes e que a comida pode estar resistente a pragas. Ou seja, é uma questão da gente aprender a fazer, aprender por que a gente está fazendo certos processos e começar a escolher. Falar, eu não preciso... Outra coisa que acontece... Quer falar uma coisa? Eu ia dizer que o nível de desinformação é tanta que outro dia eu vi uma pessoa postar que tinha que lavar as mãos agora com bactericida por causa da coisa do Covid, etc, etc. Pessoal, bactericida controla bactéria. Ou seja, não vai matar vírus com produto para bactéria. Então a gente chegou num nível de desinformação que é loucura, loucura. Entende? Aí, não, tu vou lavar com não sei o que, porque não tem, não mata o vírus, não existe essas possibilidades, é uma coisa maluca. Ou seja, então a gente está faltando realmente informação, muita informação, né? Aí compra hortaliça, lava com água clorada. Pô, o troço já recebeu tudo que foi tipo de porcaria, tu vai lá e ainda bota mais um pouco de porcaria, né? Por isso que o nosso foco do trabalho é tente plantar minimamente o que você puder para comer. Se tu plantar, como a gente já mostrou, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados de cebola, você tem cebola pro ano inteiro, certo? A menos que tu coma, não sei quanto, faz exorcismo com cebola, faz alguma outra coisa, mas, ou seja, tu vai gastar 1 cebola por dia, 2 cebolas por dia, isso aí são 300 cebolas, 200, e você colhe isso num quadrinho, certo? Então, se a gente começar a pensar, ou seja, sair dessa ideia da escala e pensar como é que eu me nutro, como foi os povos antigamente. A gente viajou, eu e a Tati, para o norte da Tunísia, onde ainda tem essas comunidades que vivem do tempo como vivia lá no tempo bíblico ainda. Todo mundo planta a sua comida, as pessoas, é a coisa mais normal tu plantar a tua comida, certo? Ou seja, nós temos que trazer isso de volta, pensar nessa forma, de tentar produzir minimamente a nossa comida. Então está muita gente falando de cidades resilientes, sustentabilidade. Você quer fazer um pouquinho de sustentabilidade? Saia da cidade, é -1. Saia da cidade, -1 para incomodar, -1 para cagar na cidade, -1 para consumir água, -1 é bastante, porque se vários -1 começar vai ser 1 milhão. E aí outra coisa, se cada um começar a produzir um pouquinho da sua comida, é menos gente que está, menos caminhão transportando comida. Então, o fato é que eu só posso querer a mudança do mundo, como já dizia Gandhi, se eu ser parte dessa mudança. Essa que é a chave. O segredo da história é você fazer a sua parte. É o que eu digo para vocês, eu penso na minha vida em fazer coisas que eu seja -1 a incomodar. Se eu sou -1 a incomodar, eu já estou ajudando. Então é isso, eu quero pesar menos, então eu não uso água da prefeitura, eu não uso a luz deles, eu não trato meu esgoto, eu não sei nem porque que eles me cobram imposto. E eu pago uma porra de imposto para a prefeitura que eu fico puto da cara porque eles não arrumam a minha estrada, não tem nada. Então, pesar menos, no momento que eu diminuo esse peso, se cada um começar a fazer isso, nós vamos resolver o problema. E o problema se resolve onde cada um mudar um pouquinho. Claro, aí fala assim, ai, como que nós vamos aumentar bilhões, alimentar bilhões de pessoas? Cada um Olha o óbvio
óbvio da resposta. Como é que a gente criou a demanda de alimento? A gente se multiplicou, teve um monte de filho e cada um tá comendo a sua porçãozinha diária de alimento. Ou seja, de pouquinho em pouquinho a gente foi fazendo isso. Como é que a gente vai resolver? A resposta tá no problema, é o que o Bill Mollison sempre fala. Lógico. A crise, ela é uma oportunidade, a resposta tá no próprio problema. É cada um fazendo alguma coisa no seu espaço, não é esperando uma central única de alimento que vai distribuir alimento para o mundo. Que escala? A escala não produz alimento para o mundo. O que vai resolver o problema do alimento no mundo é a microescala, é a pequena escala, é a descentralização, é quebrar essa mente de bloco, essa mente de massificação, seja a massificação do padrão da berinjela, seja a massificação do padrão de beleza que as pessoas têm que ter, como é que é ser bonito, o padrão. Não é o padrão, é a diversidade. Nós estamos num planeta de diversidade e nós temos que ter diversidade, quantidade de produção, um monte de gente produzindo alimento, assim como tem um monte de gente comendo alimento. Isso não é meio óbvio, gente? Exatamente. Qual que é o problema da escala? A escala. Não tem solução para a escala. A solução para a escala é não ter a escala, é entender que o pensamento é outro. O pensamento é descentralizar. A produção de energia vai ser resolvida com a descentralização. A produção de alimento vai ser resolvida com a descentralização, que era a proposta do Bill Mollison. Unidades agrícolas coligadas com outras unidades agrícolas que sejam autônomas, que sejam capazes de se sustentar. No momento em que a gente aponta para algum lado e diz, você tem que me dar comida, você vai comer a comida com veneno, porque eles vão fazer isso dessa maneira e você não vai ter gerência nenhuma sobre nada. Então, ou a gente começa a assumir a responsabilidade pela nossa vida, desde o que a gente consome e produzindo alguma coisa que pode produzir, e por aí puxando outras pontas, a gente vai ser muito mais feliz, a gente vai ser muito mais realizado e a gente não vai estar envenenado, porque esse veneno em pequenas doses diárias, pior do que nos matar, porque se mata, morre. Tá? Agora, se você ficar tomando um pouquinho por dia, você fica com a sua capacidade reduzida, sua capacidade de cognição reduzida, você fica aí meio anêmico, meio envenenado e continua vivo. Então não basta estar vivo, a gente tem que estar vivo em plenitude, a gente tem que estar vivo com significação, a gente tem que estar vivo com propósito. Então a gente está sendo mantido num estado de letargia, num estado de baixa vitalidade e estamos vivos, entre aspas. Então a escolha é pela vida, não é contra nada, mas é a favor da própria vida, a favor de como as coisas funcionam na natureza, e nós somos parte da natureza, é só aprender a fazer, é só escolher por isso, flexibilizar essa estrutura interna, parar de ser tacanho e ir pra frente. Qual o problema de ir pra frente? Tá vivo não é o suficiente, pessoal. Tá vivo não é o suficiente, a barata tá viva também, todo mundo tá vivo, a questão não é que isso não é suficiente. O ser humano é o único animal que foi dado a capacidade de pensar e tomar decisões a partir disso. Ou seja, nós tínhamos que estar num outro ponto como humanidade, realmente num outro ponto, certo? E o pensamento é como que cada um de nós faz a sua parte. E para nós fazermos cada um a nossa parte, nós temos que ter clareza desse todo. Nós temos que entender o todo para tomar a parte. E o que eu tenho dito várias vezes é que o erro, por exemplo, desse país é que nós estamos todos divididos em um monte de partes, tanto que o nome da coisa chama partido. O nome já é isso, o fulano é do partido tal. Um defende o branco, outro defende o negro, outro defende o professor, outro defende o fazendeiro, outro defende o militar. Ou seja, é uma loucura isso. Por quê? Porque o país não é. O país são todas essas coisas dentro. Eu não tenho como agora ir para a horta e dizer, não, eu defendo só alface, aí o outro vai lá e defende o tomate. Não, essas coisas estão todas no mesmo ambiente. Eu preciso criar uma estratégia, um sistema onde tudo isso conviva junto. Essas diferenças todas. É simples isso, é óbvio isso. Né? E cada vez que você vê uma manifestação, cada vez que você vê uma nova, entre aspas, proposta, é defendendo classes. Como é que nós vamos ficar defendendo classes? Nós temos que defender um todo. Não existe essa possibilidade, impossível essa possibilidade. Essa possibilidade traz guerra. Se você vê como é que a Turquia saiu de um estado de tribos para virar um país, foi quando reuniram as tribos num conjunto só. Como é que a Itália sai de uma situação econômica e passa a ser um país? No momento que unificou a língua, ou seja, todos os países, se você estudar, certo? Sair do campo da opinião, do fake news, do compartilhar porcaria e começar a estudar, você vai ver que todos os países que deram um salto unificaram as coisas.
unificaram, ou seja, criar um pensamento único. Isso se chama egrégora, ou seja, eu crio uma egrégora para poder avançar, como a Tati diz, ir para frente. E para fazer isso, tem que parar essa coisa das partes. Nós estamos defendendo partes, não podemos defender partes, nós temos que defender o todo. O ar todo mundo respira, a água todo mundo usa, ou seja, essa que é a questão. E para isso nós vamos ter que minimamente se informar, ou seja, a informação vira conhecimento. A informação não está virando conhecimento. E depois do conhecimento vira sabedoria. São coisas diferentes. Educação, informação, conhecimento e sabedoria. São 4 coisas diferentes. E nós estamos botando tudo dentro da mesma sacola. E não é. Ou seja, quando a gente fala e tem sido dito que tem que melhorar a educação, a nossa pergunta é qual educação? De que educação nós estamos falando? Se as pessoas até hoje nesse país não conseguiram separar o lixo, não sei de que educação estão falando. Se nós estamos envenenando tudo, de que educação nós estamos falando? Nós somos educados? Se alguém tem buzina atrás, o cara desce e dá um tiro, que educação é essa? Então, ou seja, nós temos que rever... Educação não é escolaridade. Isso. Tem que saber diferenciar. Escolaridade, a pessoa vai até o PhD, pós-doutorado, e não tem educação nenhuma. Ela tem escolaridade. Autoescolaridade também não quer dizer que vai saber dar a solução para as coisas. Educação é uma outra coisa, e o nosso lema tem que ser viva e deixe viver. Bom, para viver... vai ter que sair do estado de zumbi, que a gente anda, né, meio letárgico, meio assim, por causa de tudo, por causa da comida, porque agora a gente tá na pandemia, por causa de tudo. Então, viva e deixe viver, porque tá ali, ó, me dá ali, deixa eu mostrar. Tem cascudinho, você sabe que é aquele bicho que fica no fundo do rio, ele já come as porcarias, ele fica limpando o rio. Olha, o veneno é no rio, não é no lago, porque se um lago é contaminado, a água do lago ela está contida num espaço. Então o mal ali é maior. Agora, para você conseguir matar peixes num rio, que tá correndo, porque a água está indo, né? O volume de veneno e a toxicidade do veneno tem que ser muito alta. Olha o tamanho desse cascudo. Morto. Então você imagina o que isso está fazendo com o resto da vida. Então viva e deixe viver. Se a gente quer viver, a gente também tem que deixar os outros viverem. Então a gente tem que ter uma produção agrícola que os outros possam viver, as outras pessoas possam viver, os outros animais possam viver, que a natureza pode viver, até porque esse alimento vem da própria natureza. Então vamos viver, de fato, procurar uma vida com sentido e deixar também a vida viver, deixar os outros viverem e deixar a natureza viver. E tem um outro fator, pessoal, que a gente vai trazer outro dia numa live, que são as relações disso tudo com a parte cognitiva, ou seja, as capacidades que a gente acaba perdendo por estar intoxicado com determinados tipos de produto. Por exemplo, chumbo. Chumbo é metal pesado. Vários produtos químicos trazem chumbo na composição. A pessoa contaminada com chumbo fica demente, leva para demência. Essa demência, como a Tati diz, é lenta. E aí a pessoa devagarinho começa a não conseguir fazer relações. E é comum tu ver que as pessoas têm dificuldade para entender certas coisas. Por quê? Porque já está contaminado. Ou seja, a pessoa já não consegue fazer o discernimento de certas coisas. Por quê? Porque falta a parte cognitiva. Hoje, como já foi dito agora aqui, mais de 70% dos jovens já estão com uma capacidade menor que a geração passada. Nunca tinha acontecido na história hoje, na história até então. Ou seja, que a gente, as gerações novas sempre superavam as gerações antigas. As gerações novas estão piores que a geração antiga. Por quê? Porque nós estamos com um problema real, sério, né? De falta de informação, e da informação não está virando conhecimento, e o que fará então? Sabedoria. Isso aí. É isso, pessoal. Um bom dia para todos. Já são 8h05, temos que trabalhar, certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência do povo. E até... Beijo na Ingra que está aí. Beijo, Ingra. Vamos fazer uma live, sim. A gente tem que deixar tudo mais leve, entender que todos nós somos filhos de Deus, não é? O cara que põe veneno também é o cara... Só que a gente precisa fazer as coisas um pouco melhor, com um pouco mais de flexibilidade e mais respeito e amor pelas pessoas e pela própria vida. Sabe por quê? Porque é mais fácil fazer assim. É como o João falou, porque não precisa botar o veneno. Porque é muito mais simples a gente fazer as coisas a favor da ordem
que está criada nessa natureza, que está manifestada nessa natureza, e aí a gente pode viver, deixar os outros viverem, ter uma vida muito mais plena, sair desse estado de letargia, de meia vida que a gente vive, que depois chega lá no leito de morte, não sabe nem o que fez, por que fez. Tem um ditado hindu que diz mais ou menos assim, se os insetos estão atacando a sua lavoura, é que os anjos do céu estão querendo lhe passar uma mensagem. E a gente tem identificado isso. Quando tem algum tipo de inseto atacando uma planta, é porque está faltando algum nutriente no solo. A planta está precisando de comida, aí ela é atacada. A gente, quando está com autoestima baixa ou quando você está com a resistência baixa, fica mais fácil pegar uma gripe. Talvez eu explicando assim, as pessoas entendam como é que a gente pensa dentro da agricultura orgânica. É dessa forma. Se eu estou com a resistência baixa, é fácil ficar gripado. Se eu estou com a resistência alta, eu não me gripo. Ponto. É isso. Ou seja, planta é igual. a planta é a mesma coisa, um animal é a mesma coisa. Um animal que está magro, debilitado, é fácil ele pegar sarna, é fácil ele pegar pulga. É simples, é simples. No momento que tu tem um animal bem nutrido, ele passa por tudo isso, qualquer uma coisa, o ferimento é rápido de cicatrizar. É simples isso. Ou seja, você tem cachorro em casa, gato em casa, já deve ter visto o animal mais assim, mais assado. É basicamente isso. Nós temos que estar nutridos, certo? Felizes, né? Pegando sol, estando pleno. No momento que eu estou assim, eu tenho resistência. Esse vírus é a mesma coisa. Pega sim, mas se você tiver com a resistência baixa, vai ser mais fácil pegar. E se você tiver com a resistência muito mais fácil, vai ser muito mais letal. Isso é uma coisa óbvia, certo? Óbvia. É isso. Encerramos o nosso dia aqui. É isso, o dia começa agora, um excelente dia para vocês, com muita saúde, com muita vitalidade. Esse é um planeta escola, é assim mesmo, a gente tem que passar pelos aprendizados e seguir, crescer, encontrar sentido em tudo isso. Então eu desejo para vocês muita significação, muita plenitude, muita coragem para fazer as escolhas e tenham um excelente dia. Isso aí, um grande abraço a vocês. Beijo, muita luz. Tchau, Ingra, um abração.